Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina. Nessa tarde de sexta-feira, sextou, já pode estourar aquela gelada e comemorar. O final de semana chegou, mas com ele, aí entraria aqui agora, se a edição não fosse feita por mim mesmo, entraria aquela música de terror com o Vasco da Gama chegando para jogar contra o Cruzeiro amanhã às 4 horas da tarde, com altíssimo potencial de estragar o seu, o meu e o nosso final de semana. Meu amigo vascaíno, tem jogador argentino, centroavante que eu detesto, na mira do Vasco. Tem informações de dinheiro da 777, muito, mas muito mal explicada por parte do Vasco, que já não explica nada. E além disso, claro, vou falar da partida entre Vasco e Cruzeiro. Então, para isso, corre aqui, senta aquela martelada no like, deixa o seu comentário e inscreva-se. Galera, tá dando muito pouco like em relação às visualizações. Vocês estão arrebentando, estão aqui todo dia, visualizando, assistindo os vídeos, interagindo, mas o like tá faltando, pô. Vai ali no like. Não gostou? Dá dislike, não tem problema nenhum. Faz parte aqui do nosso processo. Vou começar esse vídeo aqui falando sobre o atrapalhar de tudo, trazendo para você uma visão de algo muito claro que está acontecendo dentro do Vasco hoje. O Vasco não tem um treinador definido. Rogério Ceni continua sendo o treinador favorito para assumir o Vasco. Enquanto isso, o Vasco segue tentando acertar com o Paulo Pesolano, uruguaio, ex-treinador do Cruzeiro, o nosso adversário de amanhã, mas sabe que é difícil o cara acertar. Para pensar. O Pesolano saiu do Brasil para ter uma oportunidade na Europa, trabalhar em um clube europeu, trabalhar em um clube na Espanha. Ele foi rebaixado, já chegou lá com o Valladolid praticamente rebaixado, a culpa não foi dele do rebaixamento, mas ele caiu com o Valladolid para a segunda divisão da La Liga do futebol espanhol e agora está lá planejando o começo de temporada. O Pesolano goza de muito prestígio com o Ronaldo Fenômeno, aquele mesmo, o nosso camisa 9, o eterno Cascão. O dono do Cruzeiro também é dono do Valladolid. Ele pretende ficar por lá. Só uma proposta muito boa tiraria o Pesolano de lá. E aí eu te falo a informação que todo mundo já tem. A proposta do Vasco foi interessante, foi tentadora, foi muito boa. Só que o Pesolano tem a oportunidade de iniciar a carreira dele no futebol europeu. O que faria o Pesolano voltar ao Brasil em um time com elenco tão limitado e também para ganhar um salário aqui que pode até ser muito bom, mas que pode não ter metade da estabilidade que ele vai ter lá no Valladolid. Muito mais provável do Pesolano perder 4 jogos e ser mandado embora aqui do que lá no Real Valladolid, o clube onde o Pesolano está. Então eu acho que tudo isso pesa, além do fato de morar em um país mais estruturado, com mais segurança, mais tranquilo, que é a Espanha. O cara vai voltar ao Brasil para quê agora? Seria um passo atrás que o Paulo Pesolano estaria dando nesse momento. Eu acho difícil o Paulo Pesolano acertar, mas o Vasco segue tentando convencer o treinador. Enquanto isso, Rogério Ceni já teve sim contatos com o Vasco, tá? A informação do canal Os Vascaínos aqui é de que o contato já vem acontecendo desde a semana passada. O Vasco já entrou em contato com o Rogério estava até com vontade, está animado, mas essa demora do Vasco em acertar pode atrapalhar. Eu estou muito preocupado porque eu vejo o Rogério Ceni aí muito parado, muito quieto. A qualquer momento ele pode acertar com outro clube e o Vasco ficar aí com Roger Machado, Zé Ricardo, Jorginho e outros treinadores aí, Paulo Autuori, pelo amor de Deus, outros treinadores aí no radar para acertar e trazer para o Vasco. Já pensou? O Vasco com Roger Machado no meio de uma crise? Que situação, pelo amor de Deus. Mais vale o William Batista ficar, que é um ótimo treinador do Sub-20, do que trazer Roger Machado e por aí vai. Por isso que eu acho que o Vasco tem que correr logo e acertar com o Rogério Ceni. Paulo Pesolano vai ser muito difícil acertar com o Vasco. Dificuldade máxima nesse momento pro Cruz Maltino. Vamos falar de grana, né? Afinal, o Vasco resolveu se pronunciar através de uma notinha para falar sobre o dinheiro da Liga Futebol Forte, os 42 milhões que vão entrar no clube. O Vasco disse o seguinte:
O Vasco da Gama esclarece que os valores divulgados recentemente referente a adiantamentos advindos de negociações comerciais não significam necessariamente em incremento de orçamento direto no futebol, por já ter sido previsto anteriormente. Eles já estavam prevendo esse dinheiro entrando anteriormente, então ele já consta meio que no orçamento. Toda e qualquer iniciativa de alteração de orçamento necessita de aprovação do Conselho de Administração. O clube ratifica que, enquanto o tema não for aprovado, o Departamento de Futebol, assim como as demais pastas, seguirá atuando dentro do orçamento previsto e aprovado pelo Conselho no início da temporada. É engraçado, né? Ver o Vasco meter essa agora, o dinheiro entra e esse dinheiro não vai ser utilizado para contratação. Para que será utilizado esse dinheiro, então? O problema de ter virado o SAF é que esses caras estão achando que não tem que dar explicação ao torcedor. O Luiz Melo, que hoje é o presidente do Vasco, não fala há muito tempo, não dá uma entrevista sequer, não dá um pronunciamento. Ele fica quieto, trabalhando na dele, como se nada tivesse acontecendo. Enquanto isso, o Vasco está caminhando para a sexta Série B, o quinto rebaixamento, né? Que não é o sexto, é o quinto rebaixamento, porque uma vez nós ficamos na Série B, e o cara tá aí, ele não tem que dar entrevista, ele não tem que dar explicação. Enquanto isso, o torcedor do Vasco e o Vasco agonizam em grande desespero e grande estresse. Complicado demais ter que ficar abordando sobre esses temas. Confesso para vocês, estou de saco cheio, mas nós não vamos parar de cobrar desses caras enquanto eles não entregarem resultado ao Vasco e, claro, explicar para onde está indo o dinheiro que entra de parte comercial, daqui a pouco de venda de jogador, enfim. Esse dinheiro será realmente utilizado pelo futebol da Vasco da Gama SAF ou esse dinheiro vai para um caixa que não sabemos no que será utilizado? Importante que a gente possa cobrar e cobrar muito desses caras durante todo o período. Agora, galera, eu vou falar sobre uma contratação. Que desânimo que me dá. Falar de Lucas Prato, atacante, 35 anos, atuou no futebol brasileiro aí entre 2017 e 2018, aliás, entre 2015 e 2018, na verdade, que ele chegou ali para o Atlético Mineiro, depois foi para o São Paulo. É um atacante extremamente bonde, durão, não é um cara de sair da área, não é um cara de bola no pé. Para quem reclama do Pedro Raul, estão trazendo o Pedro Raul argentino. Não muda em nada. Cara de um, focinho do outro. É a mesma coisa. Além disso, o Lucas Prato, lá na final da Libertadores de 2019, que o Urubu ganhou com aquela virada, que eu até hoje acho que aquilo tem dedo de pacto com coisa ruim, o Lucas Prato foi o autor do erro de passe que iniciou o gol de empate do Urubu. Eu nunca esqueci desse cara. Eu detesto o futebol do Lucas Prato. Todas as vezes que falaram o nome desse cara no Vasco, eu senti nojo. E agora, ao descobrir que o Vasco, sim, fez uma proposta salarial para o Lucas Prato, eu fico ainda mais preocupado. Eu, quando vi o Vasco virar SAF, imaginava o Vasco contratando jogadores de um patamar um pouquinho mais alto. Agora, vendo o Lucas Prato chegar no Vasco, Maicon para a zaga, Serginho para o ataque, eu começo a ficar cada vez mais desgostoso dessa SAF, da forma que as coisas estão sendo feitas. Aliás, começo não, né? Eu já estou há muito tempo, porque eu vejo escolhas mal feitas, inclusive para staff, para diretorias, para CEO, para diretor executivo de futebol, para diretor técnico, o último treinador, escolhas muito mal feitas. E agora aí eu começo a ver dentro de campo jogadores que não rendem, contratações que a gente olha aí, hoje o Sport TV estava fazendo lá, mostrando as contratações do Vasco para o ano. Quem você salva de todas as contratações do Vasco para o ano? Já chegam a quase 20. Você salva Léo Jardim no gol, e tem gente que não gosta, Léo Pelé, Lucas Piton e Jair. Tirando esses 4, todo o resto é contestado. Todo o resto é contestado. Então quem foi o responsável por essas contratações? Precisa se justificar. E a gente chega aqui a mais um dia de janela aberta, já são 4 dias, e o Vasco não apresenta ninguém. O Vasco está sem treinador. Há mais de 15 dias, o Vasco está sem treinador, não apresenta um técnico. Estamos indo para a 3ª partida do treinador interino à frente do clube. Uma lentidão para a resolução de problemas que é
inaceitável. Eu vou continuar batendo nessa tecla porque eu não admito esse tipo de coisa e eu tô de saco cheio de ver essa situação dentro do Vasco da Gama. Rapaziada, amanhã Vasco e Cruzeiro se enfrentam por volta das 16 horas em São Januário. Portões, fechados. Não teremos torcida no estádio na partida de amanhã. Então, o vascaíno vai ter que acompanhar fazendo aquele churrasquinho em casa, 4 horas da tarde, sabadão. Já dá para tomar aquele bereco-teco, poder fazer um churrasquinho, poder ficar mamado, ficar o domingão de ressaca. E a melhor forma, né, de assistir o Vasco hoje em dia é bêbado, porque pelo menos você sente menos dor no coração ao ver um time tão desorganizado, tão fraco tecnicamente dentro de campo. O Vasco poderá ter mudanças no time, o Maicon deve estrear, Serginho deve estrear, expectativa por Eric Marcos no time titular, assim como Peck e Orelhano também. E vamos ver o que o William Batista preparou para um Vasco que pega um Cruzeiro muito veloz, muito rápido, que tem um bom treinador, um time que vem aí surpreendendo no Campeonato Brasileiro. E numa boa, eu boto o time do Cruzeiro no papel, o nosso no papel, o nosso time é melhor do que o do Cruzeiro e nada explica o Vasco estar na posição que está agora. Rapaziada, hoje não tem live, tá? Hoje não tem live, hoje é dia de curtir as patroas, dia de ficar tranquilo em casa, curtir a sexta-feira. Então você aí do outro lado tem um encontro marcado comigo e com o Lineker. Amanhã, ao meio-dia, na live de pré-jogo do canal Os Vascaínos, eu e Lineker estaremos aqui convocando você, vascaíno aí do outro lado, para falar muito de Clube de Regatas Vasco da Gama e tudo da partida contra o Cruzeiro. Tamo junto, aquele abraço e valeu!